Bom, estamos de volta, né, para finalizar o nosso conteúdo, agora falando de licitações. Veja bem, a licitação é um ato administrativo. Na verdade, é um ato administrativo que depende de outros atos para que ele possa ter sua produção de efeitos, não é? Então, você tem a emissão de um edital, você tem a homologação, até chegar a efetivamente se dar o resultado da licitação. É a forma pela qual se tem a possibilidade de adquirir produtos e serviços para serem utilizados na administração pública. Não tem outra forma. Ou você tem licitação, ou você tem inexigibilidade de licitação, mas que de todo modo, tanto a licitação como a inexigibilidade, a dispensa de licitação, necessitam ser formalizadas num processo administrativo. Precisam ser. É inexigível, não precisa de nada. É dispensável, não precisa de nada. Precisa do processo administrativo. O caminho, como nós vimos na aula passada, é o processo administrativo. O processo administrativo é a rodovia pela qual a administração caminha produzindo atos, não é? Então vamos aqui espelhar o slide, tá ok? Espelhar o slide. Bom, licitação é esse processo de compras, não é? E a pergunta que se faz inicialmente é do que a administração pública necessita para servir ao público. Bom, não é só a boa vontade. A vontade é necessária. Agora, eu preciso tornar essa vontade em algo concreto. Né? E para que se torne concreto, eu preciso ter os insumos necessários para a realização desse trabalho. Senão, o trabalho voltado à coletividade. Senão, não vai ser possível, certo, se concretizar efetivamente. Então, eu preciso realizar compras. Compras de quê? De bens, de serviços, que são fundamentais para a realização de políticas públicas. Né? Você tem o desenho de uma política pública, mas para que ela aconteça, uma das fases, uma das partes é a aquisição de bens. Então, eu preciso ter escolas rurais. Então, eu preciso construir escolas rurais. Eu preciso ter transporte também para essas escolas rurais. Então, tudo isso é adquirido por meio de licitações. Eu preciso comprar bens e serviços para a realização dessas políticas públicas tão importantes. Então, elenquei alguns aí. Né? Limpeza, veículos, mobiliários, perecíveis, imóveis, informática, impressão, segurança, livros, material de expediente e outros. Então, infinitos produtos e serviços que devem ser adquiridos por meio da licitação. Agora, os pressupostos do consumidor comum, nós todos, é o preço, a qualidade, a durabilidade, a utilidade, a necessidade. Então, nós, consumidores comuns, já nos regemos pelo preço, pela qualidade, pela durabilidade, pela utilidade, pela necessidade. Quanto mais a administração pública que trabalha com o nosso dinheiro e precisa dar um retorno para os cidadãos, aí sim, precisa se reger também pelo preço, pela qualidade, pela durabilidade, pela utilidade e pela necessidade. Portanto, isso é uma racionalidade indispensável para a consecução das finalidades supremas da administração pública, que é satisfazer o interesse público. É o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, o edital, né, a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Portanto, licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Consequentemente. Então, a licitação é o procedimento integrado por atos e fatos da administração e atos e fatos do licitante, todos contribuindo para formar a vontade contratual. Então, veja, trata-se de um procedimento integrado por atos. São vários atos e fatos da administração que vão acontecendo, não é? Tudo culminando para a vontade contratual, que é a vontade pública. Todos os entes que estão envolvidos com a coisa pública submetem-se à licitação. Tá certo?
E aí é o procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, edital, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços, visando garantir a observância do princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa, ok? Portanto, contexto legal, nós temos a Lei 8.666/93, que foi revogada pela Lei 14.133 de 2021, a Lei 10.520/02 do pregão, que foi absorvida pela lei, na verdade foi revogada, né? E os seus artigos, a sua essência está na nova Lei 14.133, a Lei do Orçamento 4.320, a Lei Complementar 101.00, né, de 2000, né, no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, decretos, instruções normativas e portarias. Então, a nova lei revoga a antiga lei de licitações, a 8.666, lei do pregão, a lei 10.520 de 2002, artigos 1 a 47A da lei do regime diferenciado de contratações, certo? Então, quais são os princípios aplicáveis? Veja, como se trata de atos administrativos, né, a gente está falando de vinculação aos princípios da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade e celeridade, certo? Outros princípios, economicidade, né? Desenvolvimento nacional sustentável, que é fundamental, não é? Respeitar também a sustentabilidade, como princípio geral também para a administração pública, né? A licitação é regra para a administração pública quando contrata obras, bens e serviços. Não tem jeito, é regra, é obrigatório. Quem está obrigado a licitar? Os órgãos da administração pública direta, que nós já vimos, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista e demais unidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Também estão obrigados a licitar as corporações legislativas, câmaras de vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, bem como o Poder Judiciário e os Tribunais de Contas. Quem deve seguir os ritos da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações de 2021? A administração pública direta, a autarquia, as fundações públicas, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados e do DF, e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Quem está excluído desse regime? Empresas públicas, nessa nova lei, empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Então, veja, a nova lei trouxe um novo regime licitatório. Então, as licitações que estão em andamento seguem a Lei 8.666. As novas licitações seguem os pressupostos da nova Lei 14.133. Então, empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias estão fora do processo. A licitação, por ser meio legal de se contratar bens, serviços e obras, é instrumento de acompanhamento e controle social sobre a gestão de recursos públicos. Isso é sumamente importante, porque, veja, a licitação não é só para satisfazer um requisito referente à administração pública, mas é para tornar esse ato de compras de serviços e de bens públicos, né, que vão ser usados pelo poder público para a coletividade, deve ser o mais transparente possível. Portanto, você tem um procedimento que pode ser acompanhado e deve ser acompanhado, e esse acompanhamento deve ser propiciado para que haja o controle social sobre a gestão de recursos públicos. Quem fiscaliza? O controle interno, as controladorias internas, o controle interno e o controle externo, tribunais de contas, por exemplo. Certo? As câmaras de vereadores, certo? As assembleias legislativas, o Congresso Nacional. Agora, o planejamento é fundamental, né, para se realizar uma licitação. Você só vai adquirir o que efetivamente você precisa. O que você não precisa, você não vai adquirir.
certo? Para que isso aconteça, é necessário um planejamento, né? As aquisições da administração pública devem estar em conformidade com prévio planejamento. Assim, os bens, obras e serviços somente poderão ser adquiridos e ou contratados se previstos recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações assumidas, executados no exercício financeiro em curso, em consonância com o respectivo cronograma previamente elaborado e aprovado pela autoridade competente. Portanto, existe um ritual que precisa ser seguido e o planejamento é uma fase sumamente importante para você saber se vai ser necessário licitação ou não e que modalidade de licitação. O artigo 22 da Constituição Federal fala que compete privativamente à União legislar sobre, ou seja, somente a União pode legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades para as administrações públicas direta, autárquicas, fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, né, obedecidos o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, tá certo? O artigo 37 da Constituição fala o seguinte, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, ressalvados os casos previstos, né, especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições e isonomia na competição a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ok? A licitação abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de apresentação de propostas. Digamos, é um ato democrático, certo? Transparente, onde todos que estiverem habilitados poderão sim concorrer. Edital será a lei da licitação. Você tem a lei 14.133, mas o edital é o conjunto de regras. O edital pode ter falhas. E se tiver falhas, é preciso que se recorra, se impugne o edital, certo? No artigo 175 da Constituição Federal, nós temos que incumbe. Ou seja, cabe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Licitação, certo? Destina-se a garantir observância ao princípio constitucional da isonomia. As regras e condições estipuladas no instrumento convocatório, edital ou convite deverão propiciar a participação dos interessados do ramo pertinente ao objeto licitado. Tais condições não poderão estar direcionadas a uma determinada especificação marca, que aí você já viciou o processo, você direcionou o processo. Ou fornecedor licitante, aí você coloca características que só um fornecedor tem. Embora no mercado você tenha vários fornecedores que detêm aquelas mesmas especificações, né? Isso nem tampouco frustrar o caráter competitivo do processo. É base, é viga mestra do processo a competição. Quando você, mesmo tendo a possibilidade de instituir a competição, não o faz, você está tolhendo a base principal da licitação. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável, fundamental, não é, que se tenha como escopo, em todo o processo de compras de bens e serviços, a sustentabilidade. É isso que o mundo busca, né? Objetivos: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Unir-se aí o bom e barato é fundamental. Muitas vezes é difícil, né? Unir o bom e o barato. É unir o bem e o serviço que vai durar mais, né, por um preço justo. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Que haja uma competição legítima, cabível, coerente. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Certo? Isso é fundamental. Isso acontece muitas vezes no Brasil afora, nós sabemos disso. Mas é fundamental que se assegure o preço correto,
certo? Que se afaste qualquer tentativa de corrupção. Então, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Buscar inovação, buscar sustentabilidade. Então, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico, olha o planejamento aí, minha gente, e às leis orçamentárias, e promover eficiência efetiva e eficácia em suas contratações. Reputo como fundamental nesse processo o planejamento estratégico. Então, os atos praticados no processo licitatório são públicos, devem ser públicos. Não há licitação em segredo, certo? Assim como não há também orçamento secreto. Só pode existir orçamento público e licitação pública, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado na forma da lei. Aí, por exemplo, a compra de armas, que envolve tecnologias estrangeiras e tal. Então, quando há segredo industrial envolvido, então, infelizmente, a lei veda a publicidade. São exceções, muito raras. São impedidos de concorrer autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras, serviço ou fornecimento de bens a ele relacionados. Então, quem já estava envolvido no processo, já sabia de tudo por dentro do processo, não pode participar. Empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviço, fornecimento de bens a ela necessários. Então, pessoas envolvidas, diretores, pessoas acionistas do empreendimento, né, que se envolveu no planejamento disso tudo. Pessoa jurídica ou física que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, está bloqueada. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Portanto, aqueles mais próximos, mais chegados, são excluídos do processo para que não haja nenhuma suspeita sobre o certame. Empresas controladoras, controladas ou coligadas nos termos do artigo 6.404 de 76, concorrendo entre si. Não é? Então, são empresas que são conjuntas, mas se dividem no momento da licitação, fazendo crer que há uma combinação aí. Né? Pode até não haver, mas há uma aparência de combinação. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado por exploração do trabalho infantil, olha só, de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Então, não pode. São empresas que são espúrias, né? A verdade. Até abril de 2023, ambas as normas, a Lei 14.133 e a Lei 8.666, ainda produzirão efeitos no ordenamento jurídico brasileiro. Você tem processos licitatórios em andamento, cujas regras do jogo devem ser adstritas à Lei 8.666, e tem processos novos que vão ser adstritos à Lei nova 14.133. Quais são as etapas da licitação? Primeiro, uma etapa preparatória, antecedente, prévia. A etapa de divulgação do edital de licitação. A etapa de apresentação de propostas e lances, quando for o caso. De julgamento, de habilitação, a fase recursal e a fase final de homologação. Tem uma outra fase que é a de contratação, mas até a homologação, essa fase é adstrita ao próprio edital, né? Porque de contratação finalizou a licitação, agora é contratar efetivamente.
Então, vamos caminhando. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento, como eu já havia falado, e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual. Você deve fazer um planejamento, não deve ser algo assim, vamos comprar isso. Claro que tem compras emergenciais. Por exemplo, agora com Covid-19, você teve que adequar o orçamento das instituições para compra de álcool em gel, compra de máscara, equipamento, EPI, certo? Nas universidades aconteceu muito isso, né, para uso em laboratórios e tal. Então precisou de compras emergenciais. E isso a legislação também prevê. Agora, na maioria das compras, há necessidade de um planejamento anual de contratações, de que trata o inciso 7º do caput do artigo 12 desta lei, da lei de licitação, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Então, a descrição na fase preparatória da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido, isso tem que estar muito bem detalhado. A definição do objeto para atendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Por isso você tem que ter uma previsão orçamentária para isso. O orçamento estimado com as composições dos preços utilizadas para sua formação, a elaboração do edital de licitação, a elaboração de minuta de contrato quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação, o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala, não é? A modalidade de licitação, critério de julgamento, modo de disputa e adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigência de qualificação técnica mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. E a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. Então, é preciso um estudo técnico preliminar, que deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor resolução de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Eu preciso justificar. Lembrem-se do princípio da motivação. Isso é puro princípio da motivação. Então, a compra, a aquisição precisam ser motivadas, tá ok? Portanto, a descrição da necessidade de contratação, considerado o problema a ser resolvido sob perspectiva do interesse público, demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração, requisitos da contratação, estimativas das quantidades para contratação acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala, levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, estimativa do valor de contratação acompanhada dos preços unitários referenciais das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar seu sigilo até a conclusão da licitação, descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso, justificativa para o parcelamento ou não da contratação, demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, providências a serem adotadas pela administração
licitação previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual, contratações correlatas e ou interdependentes, descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigatórias, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros serviços, bem como logística reversa para o desfazimento e reciclagem de bens e refugos quando aplicável, posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então veja, eu destaco aí a importância ambiental, não é? Essa questão da logística reversa, a reutilização, não é? Muito importante. Então, os órgãos da administração pública deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços, centralizar para melhor organizar, melhor planejar. Nesse caso, é importante a centralização quando se trata de um órgão grande, centralização de compras, porque você gera economia de escala. O que é essa economia de escala? Você pode comprar mais, e se você pode comprar mais, você tem poder de barganha para reduzir os valores. Se você descentraliza e delega para algumas unidades realizarem as compras, não é, de bens de consumo, de bens em gerais para o funcionamento daquele determinado departamento, órgão, autarquia, fundação, aí você possibilita que o preço seja maior, possa ser maior. Então, se juntar material de construção, que vai ser destinado para vários campi universitários, se você centraliza, pode ter um poder de barganha maior. Nesse caso, a centralização me parece ser saudável. Né? Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Então, você tem o Comprasnet, por exemplo, que é um catálogo eletrônico muito bom, muito interessante. Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo, muito importante. Alguns tribunais de contas, inclusive, já instituíram. O caso da Paraíba tem o acompanhamento através de georreferenciamento, através de satélite, mas os órgãos precisam também acompanhar isso para dar mais transparência. Instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, não é? De termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Então veja, isso padroniza, isso evita irregularidades, evita vícios. E, veja, sendo feito o modelo correto, de acordo com a legalidade, você distribuir isso entre os órgãos federais, estaduais, municipais, é fundamental. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Ainda na fase preparatória, o edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto de contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, muito interessante isso, né? Inclui essas mulheres excluídas da sociedade, certo, no trabalho, oriundos ou egressos do sistema prisional. Muito importante essas duas ações. Então, no processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Então, você tem uma margem de preferência que não tinha na lei anterior para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Isso favorece a indústria, o comércio brasileiro. Bens recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento, dentro daquela perspectiva da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável. Quais são as modalidades? Existe já uma modalidade nova aí. Você tem o pregão, que já existia a concorrência, o concurso e o leilão. E agora você tem uma nova modalidade mais flexível para alguns casos específicos, que é o diálogo competitivo. Quais são os procedimentos auxiliares? Você tem o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preço, o registro cadastral. Então, todos esses procedimentos auxiliares, eles ajudam que você vá se habituando a esse processo de relacionamento com o poder público. Então, esses procedimentos são essenciais para que isso aconteça.
Então, exceção, no caso aí da ocorrência do pregão, nós temos uma exceção. Serviço comum de engenharia, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. Portanto, a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, consequentemente. O concurso, a qualificação exigida dos participantes é fundamental para o concurso, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedido ao vencedor. Por exemplo, aqueles concursos de redação que o Tribunal de Contas dos Estados e da União lançam, de vez em quando. Tem concurso de redação do Executivo Federal, concurso de redação do Judiciário e assim por diante. Isso é uma modalidade de licitação. Então, nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Tá ok? Então, o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Geralmente, a segunda opção, servidor designado pela autoridade, é a mais utilizada. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial que conterá a descrição do bem com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial, por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existenciais sobre os bens a serem leiloados. Além da divulgação no sítio eletrônico, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. A exemplo de jornais de grande circulação na cidade. Hoje é tudo virtual, jornal que circula no meio virtual. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances. Então, o leilão, simplesmente você vai lá e dá o lance específico. Depois, os requisitos são verificados. Você pode ser até desclassificado. Superada a fase recursal, é efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida ele leva. Agora, a nova modalidade, diálogo competitivo, é muito importante. Essa nova modalidade voltada principalmente para a inovação, restrita à contratação em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, coisas muito específicas, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Isso tem a ver com a flexibilização por causa da própria evolução da ciência e da técnica. Imposição de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, que não é fácil ser encontrada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Portanto, a administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Então, os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos no edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos.
A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas e as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. E as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante a utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. A maior parte desses processos precisam ser gravados, documentados para que haja transparência. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo. Iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados apresentarem suas propostas que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Veja que interessante. Então, antes mesmo do processo formal de licitação, você tem o diálogo, para que você ajuste às suas necessidades o que o mercado oferece. Então, só quem efetivamente ofertar a solução vai estar habilitado ao processo. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. A administração definirá a proposta vencedora, de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão, maior retorno econômico. Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão, maior retorno econômico. Então, os critérios de julgamento. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço considerado o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Precisamos conjugar o menor preço com a qualidade. Portanto, os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo os fatores objetivos previstos no edital, isso tem que estar claro no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. O critério de julgamento por técnica e preço será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados em natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridade técnica de reconhecida qualificação. Bens e serviços especiais de tecnologia de informação e de comunicação.
Obras e serviços especiais de engenharia. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovados por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados, atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, certo? Considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que deverão ser entregues e que serão entregues. Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratação anteriores aferida nos documentos comprobatórios em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Né? Então, no julgamento por melhor técnica, né, ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnica profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente, para ele dar as explicações necessárias. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Critérios de julgamento. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de maior retorno econômico, os licitantes apresentarão proposta de trabalho, que deverá contemplar as obras, os serviços ou bens com os respectivos prazos de realização ou fornecimento, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço em unidade monetária, proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. 2. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contrato sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Depois da fase preparatória, o processo de licitação deverá ser encaminhado para o assessoramento jurídico para o parecer efetivo. Haverá uma avaliação jurídica. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade, legalidade, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Essa questão da linguagem ela é fundamental para que todos os envolvidos possam compreender esse processo. Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação. Agora sim, o edital de licitação. Prazos para lances e propostas. Para aquisição de bens, 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pelo item A, no caso de serviços e obras, 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, 25 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada, não é?
vários contratos aí, 35 dias úteis, quando o regime de execução for a contratação semi-integrada, nas hipóteses não abrangidas pelos itens A, B e C. Para licitação em que se adota o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Para licitação em que se adota o critério de julgamento de técnica e preço, ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Julgamento. Serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, apresentarem desconformidade em quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Essa questão de se não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, esse é um ponto essencial. Muitas vezes, uma empresa é licitada, mas depois ela abandona a obra, tá certo? É preciso que se demonstre que ela tem capacidade de iniciar e finalizar o que foi determinado, a que se propôs efetivamente. Fase de habilitação. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Dividido-se em jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira, né? As condições de habilitação serão definidas no edital. O encerramento, encerradas as fases de julgamento e habilitação, exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável, e adjudicar o objeto e homologar a licitação. Contratação direta. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade, de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Estimativa de despesa que deverá ser calculada, né, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Comprovação de... Exatamente, essa demonstração é importantíssima. Então tem que ter o aval do setor competente que ali tem orçamento, né? Porque se não tiver, de quem é a responsabilidade? Do gestor. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessárias, razão da escolha do contratado, justificativa de preços, autorização da autoridade competente. Então, na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Né? A contratação direta ou inexigibilidade, no caso de inexigibilidade, é inexigível a licitação quando inviável a competição. Não há possibilidade de competição, porque só tem um fornecedor, em especial nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então só tem ele, tem que ser ele e acabou. Não é? Contratação dos requisitos, contratação dos seguintes requisitos. Serviços técnicos especializados, aliás, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, a exceção da publicidade e divulgação, escritórios de advocacia, por exemplo, se enquadra nesse processo. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral,
assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrução e monitoramento, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. A dispensa. É dispensável a licitação para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores, para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 50 mil, no caso de outros serviços e compras. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizados há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, cabe a dispensa. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Aí esse é o caso da dispensa em si. Para contratação que tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Aí tem que ir diretamente para aquele fornecedor quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Produtos para pesquisa e desenvolvimento limitada à contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, no valor de R$ 300 mil. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica ou de inovação pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. É o caso de dispensa também. Hortifruti granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente a alta complexidade tecnológica e defesa social, aliás, defesa nacional. Materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. Cabe a dispensa também. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregados em operações de paz no exterior. Não precisa de licitação. Hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da Força Militar. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Não é? Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível, tem que ser dispensa, não tem jeito. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação.
dispensa e não pode, né, ser algo público através de edital. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde, não dá para esperar, tem que ser dispensa. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidos por esta lei: o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preço e o registro cadastral. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Aí você faz um credenciamento para verificar essas condições padronizadas, com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação, você faz por meio do credenciamento. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras: a administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Então, você vai ter um edital de credenciamento. Na hipótese do inciso 1, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação nas hipóteses 1 e 2, deverá definir o valor da contratação. Na hipótese do 3, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Pré-qualificação. A pré-qualificação é o procedimento técnico administrativo para selecionar previamente licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos, bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Parágrafo 1º. Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte: quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Já estão lá os documentos. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Parágrafo 2º, o procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para inscrição de interessados. Pré-qualificação vai estar sempre aberto porque você vai se cadastrando. Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital as informações mínimas necessárias para a definição do objeto, a modalidade, a forma de futura licitação e os critérios de julgamento, a apresentação de documentos faciar perante órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar a correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição. Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Vai ser feito um catálogo, um repositório. A pré-qualificação poderá ser realizado em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. A pré-qualificação poderá ser parcial, total, com alguns ou todos os pré-requisitos, os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade de 1 ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo, não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público. A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação poderá ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. No caso da manifestação de interesse, a administração poderá solicitar a iniciativa privada mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público,
a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos de projetos e soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. É importante esse mecanismo porque você abre para ideias novas, para inovação, para que a administração pública possa ser atualizada também. Então, os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação realizados pela administração ou com a sua autorização estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital. A realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório, ele não terá direito de preferência, não obrigará o poder público a realizar a licitação, não implicará por si só direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração, será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. O edital de licitação, no caso de registro de preço, para registro de preço, observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. É um edital de registro de preço. A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida. A possibilidade de prever preços diferentes. No caso mesmo de unidades de medida, você tem o caso da limpeza. Então, que é limpeza de ambientes públicos, feito por metro quadrado, né? A possibilidade de prever preços diferentes quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes, em razão da forma do local de acondicionamento, quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote, né? Por outros motivos justificados no processo. Então, a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. O critério de julgamento, o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, as condições para alteração de preços registrados, o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviços, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, a vedação, a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços, com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preço e suas consequências, né? Principais mudanças da nova lei: inversão das fases do processo licitatório, criação de nova modalidade de licitação, o diálogo competitivo, exigência de seguro ou garantia para obras de grande porte de até 30% do valor de licitação, isso não existia, vedação à compra de artigos de luxo, que não pode mais, tipificação e aumento de pena de crimes relativos à contratação pública, qualquer tipo de corrupção, e novas regras de divulgação de licitações para a União, Estados e municípios, não é? Nós temos agora uma fase preparatória, divulgação do edital de licitação, apresentação de proposta de lance, quando for o caso, julgamento, habilitação, fase recursal e homologação. Portanto, essas são as fases e as mudanças que a nova Lei 14.133 está trazendo. Com isso, nós finalizamos o nosso conteúdo de direito administrativo voltado para a gestão pública. Espero que vocês tenham gostado e teremos atividade terça-feira em modo assíncrono. Gente, até lá, foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.